Olá, bom dia! Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais uma live livre, né? Onde em um dado horário, em um dado momento, por alguma razão, de alguma maneira, nós nos conectamos e eu trago, né, uma reflexão, eu trago um tema, eu trago um assunto que eu sinto, que eu intuo, que precisa ser trazido, trabalhado e refletido nesse momento. Então, esse momento é um momento para abrirmos a consciência, é um momento para nós sintonizarmos com o nosso eu superior, com essa consciência maior que nos rege, que nos orienta e que muitas vezes nós temos dificuldade em sintonizar, em sentir, em ouvir na nossa vivência diária. Então, o assunto que eu trago na live de hoje é sobre a nossa eterna continuidade. Porque que quando a nossa vida se finda nesse plano material, tudo se acaba e tudo se vai. Enquanto que o que acontece é que nós estamos sempre continuando. Nós já viemos de muitas vivências, de muitas histórias, de muitas experiências, de muitas percepções. Somos o que somos hoje em função de tudo isso, pelo que vivemos, pelo que construímos nesse momento, nessa existência, pelas experiências que nós temos. E tudo aquilo que nós vamos levar daqui é esse acumulado daquilo pelo que nós já passamos, seja em outras existências, seja nessa existência presente. Então, quando nós temos essa noção e essa percepção de continuidade, que é um movimento contínuo, é uma passagem, né, para algumas existências, para algumas experiências, fica ainda mais importante, ainda mais evidente para nós essa necessidade de fazermos o nosso melhor e passarmos por todas as experiências que nos são apresentadas nesse momento, sabendo que elas vêm por alguma razão, que elas acontecem na nossa vida, que elas se apresentam na nossa vida, porque é essa experiência que nós precisamos para que nós possamos obter o aprendizado que é necessário para que nós possamos seguir adiante, né? Seguir adiante nessa existência e nas existências que virão na sequência. E quando nós temos essa percepção de continuidade, de eternidade, nós começamos a exercitar essa nossa vivência diária com mais entusiasmo, com mais afinco, com uma noção de que o que eu estou fazendo agora é fruto do que eu fiz, é porque eu já fiz em outro momento e também é porque eu preciso disso, eu preciso colocar isso dentro da minha bagagem para que daqui em diante eu possa fazer ainda mais, fazer ainda melhor, ou ser ainda melhor. E aí a gente também tem essa noção de magnitude, de grandeza, de grandiosidade. Porque quando nós percebemos que essa ação agora, o que eu sinto agora, o que eu faço agora, o meu movimento agora, ele vai ficar registrado no meu DNA espiritual para toda a eternidade, a gente entende isso como um peso muito grande, mas um peso não no sentido de ser ruim, mas um peso no sentido de importância. Isso é muito importante, porque é isso que vai ficar registrado aqui em mim. Então, o que eu sou agora é um reflexo de tudo aquilo que está registrado no meu DNA espiritual e que se materializa através desse corpo físico, através da vida que eu tenho, das atitudes que eu tenho, das experiências pelas quais eu passo.
e saber que o que eu estou fazendo agora vai ser também registrado como um carimbo, né, como algo que fica lá dentro do meu espírito e vai ser carregado comigo ao longo da eternidade, faz com que a gente tenha mais responsabilidade nas nossas ações e que sempre que nós tivermos, né, as nossas ações, as nossas atitudes, tenhamos aí as nossas vivências diárias, a gente compreenda que nós somos, sim, né, responsáveis por aquilo que nós estamos fazendo, falando, agindo e pensando. E isso é o que vai nos conduzir para os nossos caminhos a partir de agora. Então, os caminhos que eu vou viver nessa vida, nessa encarnação, nessa existência, e também tudo aquilo que vai vir nas existências, né, nas posteriores, nas seguintes. Então, se eu tenho, se eu sou às vezes, né, muito egoísta, penso só em mim, se eu tenho muita raiva, muito rancor, muito ódio, eu tenho muito dessas questões dentro de mim. Quando eu venho em outras existências, eu continuo trazendo tudo isso. E enquanto eu não aprendo a lidar com tudo isso, essas coisas vão se repetindo e repetindo e repetindo e repetindo. Então, tudo aquilo que nós ainda não aprendemos continua se repetindo. E nas vidas sequentes e nas encarnações sequentes, dentro de outro contexto, dentro de outra existência, dentro de outro grupo familiar, enfim, uma existência completamente diferente, esses sentimentos eles vão sendo carregados conosco até que nós saibamos lidar com eles, até que nós aprendamos a lidar com eles. Então, esses sentimentos de egoísmo, de raiva, tudo isso que por vezes nos incomoda e que só nos trava e que não nos deixa seguir adiante, ter as conquistas que a gente deseja, ter boas relações com as outras pessoas, precisa ser visto quanto antes, para que nós possamos resolver isso quanto antes e para que a gente possa abrir espaço para experiências mais salutares, para experiências que vão nos levar a outros patamares, a outros degraus, a outras frequências, porque é infinito. Não existe um lugar onde eu vou chegar e aí acabou. Não existe isso. Não existe. É um universo de possibilidades eternas. Então, eternamente, a gente vai estar nesse processo de existência evolutivo, em crescimento, em desenvolvimento. E à medida que a gente aprende, as experiências vão ficando ainda maiores e melhores. Não menos desafiadoras, mas às vezes um pouco mais levianas, no sentido de que nós vamos tendo mais compreensão. Então, é por isso que é tão importante a gente aproveitar essa existência agora, esse momento presente, para que nós possamos lidar com tudo isso que a gente sabe lá no nosso íntimo que precisa ser tratado, que precisa ser resolvido, que é algo que vem para ser trabalhado dentro da nossa essência. Então, às vezes, para algumas pessoas é um exercício de compreensão, para outras é trabalhar dentro da sua família, né, os seus relacionamentos, para outras é trabalhar a questão do amor próprio, né, para outras é trabalhar o egoísmo, para outras é exercer a empatia. Então, cada um de nós traz dentro do nosso ser, dentro da nossa essência, alguns aspectos que são um pouco mais latentes para que sejam trabalhados e desenvolvidos. Então, o quanto antes a gente olhar para isso e trabalhar dentro de nós para que nós possamos resolver, pelo menos uma partezinha que seja, um pedacinho que seja desse aspecto, mais fácil vai sendo essa caminhada e menos carga, no sentido de agora sem peso, a gente vai carregando para as próximas vezes. E eu falo isso porque dentro dessa caminhada, dentro dos atendimentos que eu tenho feito, dentro das percepções internas que eu tenho sobre eu mesma, tem coisas que vão se repetindo muito, 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 muito. E elas só vão mudar quando a gente olha para elas e passa a compreendê-las. Poxa, por que eu tô passando, por que eu tenho tanta raiva desse fulano, desse ciclano? Né? Ou por que eu tenho tanta dificuldade em compreender as coisas?
Por que eu tenho tanta dificuldade em abrir a minha cabeça para deixar que entre novas informações e novas percepções? Por que isso me incomoda tanto? Por que isso toda hora acontece na minha vida? Né? Ou por que eu sou colocada, parece que à prova, a todo instante, a todo tempo, para lidar com esse sentimento, para lidar com essa sensação? É exatamente porque isso é uma questão que eu preciso trabalhar dentro de mim. E à medida que eu vou olhando e eu vou trabalhando, essa carga ela vai ficando mais leve para que eu possa continuar a minha caminhada aqui e para que nas minhas próximas existências eu já tenha isso registrado no meu DNA espiritual e isso não precise novamente ser aprendido. Isso não precise novamente ser colocado à prova. Porque quando a gente aprende, já está registrado como um aprendizado. Não tem como desaprender. Às vezes a gente precisa apenas relembrar. E aí a gente vem em uma próxima existência, em um outro momento da nossa existência quanto espírito, e apenas relembra aquilo. Então, por que às vezes tem alguns assuntos, até às vezes algumas pessoas que a gente fala, nossa, parece que a gente já se conhece há tanto tempo, né? Ou, nossa, eu começo a estudar, começo a ler, e logo aquilo parece que já assimila dentro de mim, eu já consigo compreender. Porque dentro de mim já há um registro interno daquilo. Então, eu só preciso daquela faísca, daquela fagulha que faz com que tudo aquilo venha à tona. Então, quando a gente sintoniza também com o nosso propósito, quando a gente sintoniza com coisas que fazem parte da nossa missão, do nosso propósito de existência, há uma tendência de tudo ser muito fluido, de tudo ir acontecendo e vindo com muita naturalidade. Por quê? Porque aquilo que é nosso é fácil. Aquilo que é da nossa natureza, aquilo que faz parte da nossa caminhada, aquilo que faz parte daquilo que nós viemos para realizar, faz parte. Então já está aqui, já está no fluxo. A gente só precisa, às vezes, de algumas ativações, de algumas sintonizações para que esse fluxo possa acontecer. Então, se as coisas estão difíceis, se as coisas estão complicadas, é porque tem alguma coisa aí que está complicando. Né? E essa coisa que está complicando não está aí à toa. Ela está porque ela precisa ser resolvida, porque ela precisa ser tratada, porque ela precisa ser desenvolvida, porque ela precisa ser olhada, para que depois que isso seja tratado, essa barreira, né? Vamos imaginar um rio em fluxo, então tem alguma barreira ali, muito grande, nesse sentido está fazendo essa barreira, essa barragem, e quando eu trabalho com ela, eu tiro essa barreira, porque eu já aprendi que ela não precisa ficar ali, e aí o meu rio, né, a minha vida, o meu fluxo, entra novamente na sequência e vai rodando com bastante fluidez. E à medida que esse rio vai rolando, vai rodando, vai seguindo, outras barreiras também vão sendo encontradas. Mas aí eu já sei que para eu poder continuar seguindo adiante com essa tranquilidade, com essa leveza, eu preciso fazer esse movimento de retirar essa barreira, de retirar essa grande pedra, para que a minha vida entre em fluxo. E é assim que a gente aprende, é assim que a gente desenvolve. E aí, quando a gente aprende, as coisas que antes já nos incomodavam passam a não incomodar mais. Porque o aprendizado fica registrado aqui dentro. E como eu já falei, às vezes eu só vou precisar relembrar, eu só vou precisar reacessar essa frequência. Né? Então, isso acontece dentro da nossa existência atual e isso acontece também nas nossas existências a seguir, né? Que virão na sequência. Então, o grande aprendizado, né? Se a gente pode trazer um aprendizado, algo que a gente possa fixar, é a gente aproveitar esse momento presente, aproveitar essa existência com as condições que nós temos agora para resolver, para olhar, para tratar, para compreender aquilo que nós precisamos, aquilo que está se apresentando na nossa vida. Que a gente não espere o momento seguinte, que a gente não espere o momento posterior, porque a gente não sabe como é que vai ser. E a tendência é que fique mais difícil se a gente não resolve, se a gente não olha, se a gente não trata. Então, a gente, antes de nós encarnarmos, né, antes de nós virmos para essa existência, nós traçamos uma rota. Então, é como se nós estivéssemos, quando a gente vai viajar para um lugar que a gente não conhece, a gente traça uma rota lá no GPS e a gente tem ideia de qual caminho a gente vai seguir. Então, antes da gente encarnar, a gente traça essa rota. Só que quando a gente encarna, quando a gente vem para essa existência, a gente vai seguindo essa rota. E algumas vezes, assim como quando a gente está viajando, dá na louca, a gente resolve ir para um outro caminho.
e aí a gente cai em estrada de chão, e aí fura pneu, e aí nossa viagem atrasa, e um monte de percalços acontecem, porque a gente saiu da nossa rota. Então, o que a gente precisa fazer? Dar essa volta, verificar qual é o caminho para retornar para a nossa rota, o caminho que nós escolhemos seguir. Compreendendo que tudo aquilo pelo que a gente passa, todas essas experiências pelas quais nós estamos vivenciando, foi escolha nossa. Nada acontece por acaso, nada simplesmente cai do céu e aconteceu agora. Não, são escolhas que a gente faz antes do nosso nascimento e que a gente escolhe vivenciar e passar por essas experiências, sintonizar com essas pessoas, exatamente para que a gente possa saudar e resolver questões que ficaram lá entruncadas no passado, né? Para que a gente possa ter o aprendizado, isso possa ficar gravado em nós e aí a gente possa seguir adiante. Ah, Alissa, mas eu jamais ia escolher eu ter uma doença. Talvez essa doença está trazendo junto dela o aprendizado e a experiência que você precisa, seja de superação, seja de sentir essa dor e ter empatia pelas pessoas que têm essas dores, seja o que quer que seja, né? Então, graças a Deus, a gente não lembra com clareza daquilo que a gente já fez nas outras existências, mas a gente não foi santo, como não somos. Já fizemos muitas coisas que não foram corretas, digamos assim, nem para nós e nem para os outros. Aqueles filmes que a gente olha, que a gente vê aquelas barbaridades, aquelas coisas horrendas que acontecem. Quem vocês acham que estava fazendo tudo aquilo? Éramos nós? Fomos nós que fizemos tudo isso. Fomos nós que já causamos muito mal. E somos nós que estamos aqui, né, por merecimento, que nós estamos tendo essa oportunidade para que nós possamos resolver tudo isso e cada vez ir caminhando para um local que não é bem um local, né, mas para uma evolução, para um desenvolvimento que nos aproxime da nossa essência, da nossa essência divina, né, da centelha divina que a gente busca, né? Então, a gente ter essa ideia dessa continuidade é muito, muito, muito importante. E a gente ter essa noção da responsabilidade que é aproveitar essa encarnação, aproveitar esse momento, aproveitar essa existência, aproveitar as pessoas que nós temos no nosso entorno, as experiências pelas quais nós passamos, para que seja de fato registrado na nossa essência espiritual e que nós possamos carregar esse aprendizado ao longo das nossas existências sequenciais, posteriores, que virão na sequência, seja nesse planeta, seja em outros planetas, seja onde for, do jeito que tiver que ser, mas que isso de fato fique registrado e que isso seja benéfico tanto para nós quanto para os demais, porque aquilo que a gente faz e que não é bom e que não é bacana e que não é legal também fica registrado, seja bom, seja ruim, nos nossos arquivos, nos nossos registros, no nosso DNA espiritual. Então, é aquela velha história do que é que eu estou plantando, sabendo que aquilo que eu planto agora, eu vou colher para toda a eternidade, num futuro próximo, num futuro distante ou num futuro muito, muito, muito distante, né? Então, o meu recado hoje, né, é exatamente essa, né, sobre a nossa visão como seres eternos que somos, como espíritos em evolução que somos, que estamos crescendo, que estamos desenvolvendo e que temos sim uma grande responsabilidade, né, de fazer o nosso papel, de cumprir aquilo que nós nos propusemos a fazer e de extrair o máximo que nós conseguirmos de experiências benéficas para a nossa existência e também para a existência do todo. E quando a gente assume essa responsabilidade, a gente coloca a nossa energia no local certo para fazer o que é certo, tanto para nós quanto para os demais, né? Então, eu desejo que essa reflexão tenha feito sentido para vocês. Eu espero que, assim como aquece o meu coração, né, falar sobre esses assuntos, falar sobre esse nosso desenvolvimento, também aqueça o coração de vocês.
Eu vou deixar essa live gravada aqui no Instagram. Eu também coloco ela na plataforma de podcast que tem no Spotify e também em outras plataformas. Então fiquem à vontade também para ouvi-las, né, ouvir essas reflexões sempre que vocês desejarem e também para compartilhar com quem quer que vocês entendam que tudo isso possa fazer algum sentido, né? A gente vai plantando essas nossas sementinhas para trazer consciência, para trazer percepção e para que a gente possa em conjunto ter essas trocas e esse desenvolvimento, né? Porque é para isso que a gente está aqui. Então, um grande beijo, um excelente resto de dia, um excelente resto de semana e fiquem todos com Deus, precisando de qualquer coisa, né? Vocês sabem que podem contar comigo. Um grande beijo e até a próxima.